Show. Beleza. Então, só para dar uma geral nesse aqui que a gente falou, né? Ele vai dizer que aqui são as funções, só para gravar, né? Vai depender das estruturas, né? Eu dei o exemplo de um bebê pegar uma bola de basquete, ele ainda não tem estruturas corporais possíveis de ele pegar a bola, né? Ele depende dessa formação, né? Construção do corpo, né? Ele vai dizer que o desenvolvimento psicomotor deve ser feito da forma mais simples, né? Para a forma mais complexa. E aí ele fala dessa lei, as leis de desenvolvimento cefalocaudal, que ou seja, cima, baixo, né? E próximo distal, centro, fora, né? E a apreensão é o que possibilita o aperfeiçoamento das aprendizagens intermináveis. O que ele quer dizer com isso? O ser humano tem uma capacidade de apreensão, de pegar, né? De segurar as coisas, né? Então, nós temos uma habilidade muito forte com as mãos. E ele fala que essa habilidade é o que aperfeiçoa basicamente todas as outras habilidades da gente. Essa possibilidade que nós temos de segurar as coisas, né? Segurar. E aí, quando ele fala segurar as coisas, não é segurar por segurar, né? Mas é segurar coordenadamente e por aí vai, né? Nós vamos os campos de atuação da psicomotricidade. Nós vamos ver no campo da educação, vamos ver a aprendizagem e desenvolvimento, as funções psíquicas envolvidas e a intencionalidade do processo educativo. O que seria a psicomotricidade, né, de uma forma mais ampla, né? Seria uma ação educativa integrada e fundamentada na comunicação, na linguagem e nos movimentos naturais conscientes e espontâneos de uma criança, né? Logicamente que ele fala de uma criança porque, geralmente, nossas aquisições motoras, né, se dão, principalmente as principais, né, pelo menos, se dão nessa fase, né? Isso não quer dizer que Moisés ou eu ou Mariana não possa aprender algo depois, não possa, né, adquirir um outro contexto motor na idade que o Moisés tem hoje ou na minha idade. Isso não está dizendo isso, né? Mas de uma forma geral é mais nessa fase de criança, né? Então aí é uma ação integrada e fundamentada na comunicação, na linguagem, comunicação como eu me comunico, na linguagem como eu me expresso, né? E nos movimentos, né? Por isso que é psicomotricidade, né? Ele vai usar esse motricidade, lembrando a vocês, sempre é ligado ao movimento, né? E aí, a exploração do movimento consciente, intencional e sensível em sua evolução e formação, né? Ou seja, qualquer trabalho psicomotor, ou de um psicomotricista, ou da gente que pode trabalhar com isso, né? A gente tem que lembrar sempre que esse movimento deve ser consciente, a pessoa tem que fazer sabendo o que está fazendo, intencional, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e com intencionalidade em fazer aquilo, e sensível, e ter a sensibilidade para entender isso, né? Em sua evolução e formação, né? Enquanto construção de fato. E aí, sendo considerada como um ponto total de apoio das experiências sensoriimotoras, emocionais, afetivas, cognitivas, espirituais e sociais como um todo, ou seja, tudo isso aí está interligado à psicomotricidade, né? Eu sempre dou um exemplo bem legal, que é assim, ah, vocês já devem ter passado por isso, né? Algum professor deve ter dito na escola ou na própria universidade, ou algum treinamento de alto rendimento de uma equipe, enfim, deve ter dito assim, pessoal, vamos lá, dar 10 voltas na quadra. Aí a gente vai, eu também passei por isso, e começa a dar 10 voltas na quadra. Beleza. Mas por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é a função de eu fazer isso? Né? O que isso vai ajudar na minha
formação enquanto jogador, ou enquanto cidadão, né, se for na escola, o que que isso me ajuda, né? Então, a gente, enquanto professor, tem que explicar a esse aluno o porquê dele estar dando aquelas 10 voltas na quadra. Ele tem o direito de saber, mas a gente muitas vezes não explica, para não dizer que nenhuma vez explica, né? A gente simplesmente manda, a gente faz muito o que a gente chama de um modelo comando ou tarefa de ensino, né? Eu falo e você obedece, né? Ó, vamos lá, 10 voltas na quadra, todo mundo. Aí vocês começam a dar 10 voltas. Acabou, vamos fazer tal coisa. Sim, você fez e por que você fez? E aí tem coisas piores ainda que eu já vi, né? Que é tipo o aluno levantar a mão e perguntar, tipo, professor, mas por quê? E ele dizer, porque eu quero que você diga. Aí é pior ainda, né? Explicar por que que você tem que dar essa reserva. Aí vamos supor, a pessoa diz, para aquecer, né? Muitas vezes diz isso, para aquecer. Aí, sim, mas o que é aquecer? Pode vir uma pergunta dessa também. Ó, aquecer é preparar o seu corpo para uma atividade mais vigorosa. E o que é vigoroso? É uma atividade mais pesada, mais forte. Então, assim, são coisas que parecem bobas e óbvias para a gente, mas para outras pessoas não é. Então, não custa explicar, né? Ele, aí sim, ele vai fazer consciente, intencionalmente, sabendo por que fazer isso para a sua evolução e para a sua formação. Perceba que é uma diferença gigante quando ele sabe o que está fazendo. Eu trouxe aí só para a gente ver a questão aí do motora mesmo, né? Motora, o menino menorzinho cai diversas vezes, a menina maior já consegue correr, e o menino, geralmente, os menores, vocês já ter passado por isso, são os que sofrem, né? Os maiores empurram, os maiores passam por cima, né? Mas é por quê, né? Porque eu já tenho uma capacidade de fazer mais coisas, eu já tenho uma capacidade motora melhor. Eu não espero pelo outro, né? Outras vezes você deve ter visto um menino correndo e atropelando o outro para pegar alguma coisa, né? Tipo assim, meu, problema teu, né? Você, quando tiver do meu tamanho, você vai fazer a mesma coisa com os menores, né? Então, isso é normal, né? E aí, a capacidade, né, de movimentar-se com intencionalidade, de tal forma que o movimento pressupõe exercício de múltiplas funções psicológicas, ou seja, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, mas só que de uma outra formatação de palavras, tá? E aí, com o estudo da psicomotricidade, né, centraliza-se nos processos de controle e descontrações musculares que, em última análise, viabilizam o movimento, né? Ou seja, o movimento aí é carro-chefe da psicomotricidade. Lembre-se disso. Toda vez que você lembrar de motricidade, você lembra de movimento. O Valon também usava muito o movimento como carro, o movimento e a afetividade como carro-chefe, né? Ah, procura ajudar, a psicomotricidade, né? Procura ajudar a pessoa na melhor tomada de consciência do seu corpo, integrar as emoções. É porque tem essa parte, né? Da psicomotricidade, exatamente pelo psi, que tem antes de motricidade, né? Eu vou trabalhar no movimento, a motricidade, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar meu psico, ou seja, me entender melhor, me compreender melhor através dos movimentos. Então, o próprio nome explica muita coisa, né? O próprio nome psicomotricidade explica muita coisa, né? Então, assim, é a tomada de consciência do meu corpo, eu me entender enquanto sujeito. Um exemplo, hoje eu tentei
tentei ir para a academia de manhã, né? Mesmo eu estando mal, eu tentei ir. Quando eu cheguei lá, na academia, ah, eu já tive a consciência do meu corpo de que eu estava mal para ir, mas ainda assim eu fui. Quando eu cheguei lá, eu comecei a pegar os pesos que eu pego, não que eu pegue muito peso longe de mim, mas o pouco peso que eu pego eu não conseguia pegar, não estava conseguindo fazer as repetições, né? Fui fazer esteira, não conseguia aumentar a velocidade da esteira. Ou seja, eu sabia como eu estava, eu tinha tomado consciência do meu corpo, e ainda assim forcei e fui. Eu chegar lá, eu vou reclamar da minha motricidade, por exemplo, dos meus movimentos, eu não tenho como reclamar. Poxa, era para estar pegando tantos pesos. Não, não era nem para eu ter ido. Essa é a verdade, né? Então, assim, essas coisas, você ter um entendimento de você é importante. Eu também gosto de dizer um exemplo assim, vocês estão todos lá na Unifacex. Aí se eu disser assim, quem, quem de vocês aguenta correr, correr, né? Não é trotar, não, é correr. Da Unifacex, da Unifacex até Ponta Negra, a feirinha de Ponta Negra. Quem é que aguenta? Andando eu já morro, imagine correndo. Hã? Andando eu Eu, já morro, imagine correndo. eu aguento da Facex para Cidade Jardim. Pronto. Eu atravessar sua rua, né? Eu também. A gente pode fazer uma parceria boa. Então, assim, isso é a tomada de consciência de você. Você entender você. Eu só aguento andando e vou morrer, que você não pode ninguém. Então, isso são exemplos simples de tomada de consciência. Até coisas mais severas, né? Que a gente não faz. Por exemplo, uma pessoa não lhe quer, não quer ficar com você. Estou dando um exemplo mais integrado às emoções, né? E saindo um pouco da nossa área. A pessoa não quer ficar com você mais, e você insiste em ficar com ela, ela diz que não quer, você sabe que ela não quer, tomou essa consciência de que ela não quer, mas você ainda permanece nesse processo de. Por isso que entra na psicologia, né? Você continua nesse processo aí precisa fazer um tratamento, precisa fazer alguma coisa, porque você não sai desse círculo vicioso aí, né? E aí você tem que tomar uma consciência de fato, dizer, olha, não me quer, ela ou ele não me quer, eu vou viver a minha vida. Então, assim, é outra tomada de consciência, né, que você tem que ter. E a gente, às vezes, não tem, por muitas vezes, né? E é por isso que diz que com a experiência, com o passar do tempo, com o passar da idade, já ter vivido muita coisa. Por isso que todos esses autores falam das experiências vividas, de você ter experienciado as coisas, desde uma queda no escorrego até um relacionamento assim. Então, por isso que a gente fala que os mais velhos são mais experientes, a gente deve ouvir os mais... Ninguém fala isso à toa, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é essa tomada de consciência, né? E aí vai falar da integração sensorial, e aí a integração dos sentidos, né? É importante para o ser humano, né?
Magalhães vai falar, né, que é um dos primeiros desafios do bebê é organizar, interpretar e integrar as informações dos vários sistemas sensoriais, né, de forma a dar sentido ao que se passa à sua volta. Perceba que a psicomotricidade trabalha muito com fazer sentido para você o que você está fazendo, tomada de consciência, né? Eu saber intencionalmente, né? E aí o primeiro desafio de um ser humano, aí, por isso que ele fala bebê, é organizar o que eu cheiro, o que eu pego, o que eu sinto de sabor, o que toca em mim, eu tentar diferenciar isso, o que é uma coisa, o que é outra, entender tudo isso, né? É um desafio, né? Para o ser humano, né? E aí ele fala lá, Magalhães continua, né, dizendo, é um processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do ambiente. Eu preciso, por exemplo, entender que quando eu começo a bater o queixo, está frio, está gelado, né? Então, essas coisas eu vou começar a perceber aos poucos, né? Porque isso organiza meu comportamento, né? E o uso eficiente do meu corpo nas ações e atividades que fazemos. O mesmo exemplo do frio. O que é que eu faço? Eu me agasalho. Isso vai me organizar, o qual vai ser o meu comportamento quando eu sentir frio. Imediatamente eu vou me agasalhar, ou me cobrir com um lençol, botar mais uma roupa, colocar uma meia, né? Então, assim, percebo que tudo isso é interligado. Com relação à integração sensorial ainda, né? Magalhães vai dizer que a gente depende dessa capacidade de interpretar essas informações, né? Todas as nossas ações, não só as motoras, né? Mas também processos de aprendizagem e formação de conceitos. Eu preciso entender todo esse sistema sensorial para poder, por exemplo, dando um exemplo do frio, eu só vou aprender a me agasalhar, a ter esse poder cognitivo, quando eu entender que aquilo é frio e que eu estou me tremendo. Né? E aí, ele vai dizer que, na maioria das pessoas, né, essa integração sensorial ocorre de maneira natural, se sobrepondo ou se expandindo as habilidades iniciais. A partir de quê? Das experiências e oportunidades que nós temos para interagir com o meio. Eu só vou aprender algo novo. Eu só vou ter um novo comportamento. Eu só vou me adaptar às situações se eu passar por elas. Isso a gente já discutiu nas aulas passadas. Superproteção dos pais, por exemplo, é terrível para a criança, porque ela não vai ter as experiências que ela precisa, as oportunidades que ela precisa para poder adaptar, conhecer novas coisas, novos comportamentos, sobrepor uma ideia que ela achava ser verdade e agora é outra. Aquela frasezinha, a gente não cria um filho para a gente cria para o mundo, é por causa disso. A psicomotricidade diz exatamente isso que essa frase de senso comum diz. Nós não devemos criar nossos filhos para nós devemos criar para o mundo, porque é lá que ele vai viver, não é embaixo da minha asa a vida inteira. E aí, falando um pouco mais biológico, né, saindo dessa questão psicológica e mais humana, e falando um pouco mais do biológico, né, destaca o papel das sensações próprias do corpo, receptores proximais, tátil, vestibular, ligado ao equilíbrio, e proprioceptivos, ligado à questão de noção espaço, né?
planejamento motor e organização do comportamento, né? E aí ele entra mais num viés biológico de explicar, né? Que é importante, diga-se de passagem, né? Ah, e aí enfatiza que os sistemas sensoriais, né? Contribuem para o desenvolvimento do tônus muscular, da tonicidade, né? Das reações automáticas e o bem-estar emocional, ou seja, melhora a minha forma de entender as coisas, consequentemente melhora o meu movimento. Movimento, tanto o movimento de mexer um braço, mexer uma perna, de correr, como um movimento mais amplo, como eu expliquei a vocês de autores passados, né? E aí, um esquemazinho que eu trago legal da gente entender essa lógica da psicomotricidade, né? O sistema vestibular tátil e proprioceptivo, tônus muscular, reflexos, reações de endireitamento, de equilíbrio, proteção, bem-estar emocional. O bem-estar emocional é essencial para a psicomotricidade. Coordenação óculo-manual, ou seja, olho-mão, planejamento motor, percepção, atenção e aprendizado, raciocínio, comportamento organizado. Lógico que algumas coisas eu coloquei aí, mas poderia ter colocado mais coisas, é mais para dar um exemplo. Premissas básicas, né, da psicomotricidade, né? O Baloé vai falar que fundamental para o indivíduo ser capaz de interagir eficientemente com o ambiente, entender em que contexto eu estou e interagir com esse contexto de forma intencional, de forma reflexiva e crítica, né? E a integração sensorial fornece a base para o aprendizado e a regulação emocional. Ou seja, a psicomotricidade vai dizer que essa integração sensorial é de fundamental importância ao indivíduo, ao ser humano. As experiências sensoriais dentro do contexto e atividades significativas e que resultem em respostas adaptativas vão fortalecer a integração sensorial e, portanto, o aprendizado. A aprendizagem significativa, né? Uma atividade significativa é o quê? Que faça com que o meu aluno ele tenha o poder de raciocinar, de pensar e que aquilo faça sentido para ele, né? Quando eu peço assim, dê 10 voltas na quadra e ele faz, isso não tem significação nenhuma para ele. Nenhuma. Agora, a partir do momento que eu digo assim, dê 10 voltas na quadra e explico para ele o porquê daqui, ou então eu chego a ele e digo, Moisés, eu pedi para a turma dar 10 voltas na quadra para aquecer. Será que você não poderia dar um exemplo para a gente fazer uma outra atividade que tem essa mesma função de aquecer? O que é que eu estou fazendo com Moisés? Estou fazendo Moisés pensar. Professor, a gente pode, ao invés de dar 10 voltas rodando na quadra, a gente pode fazer um tica. Boa, Moisés. Muito bem. Hoje vamos fazer um tica, ideia do aluno, Moisés. Aí na outra aula, Mariana, tem uma outra possibilidade que não seja dar 10 voltas na quadra ou brincar de tica? A Mariana vai, vamos brincar de outra coisa, aí inventa outra coisa, e assim a gente vai dando significado às coisas, vai dando importância a isso. Né? Isso fortalece o aprendizado de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. Esse primeiro ponto é importante, né?
A educação do movimento, ou seja, psicomotora, deve ser vista sob o aspecto orgânico, motor e psicológico de maneira integrada, formando uma só unidade, ou seja, isso não é dividido, né? Ah, eu vou trabalhar agora só a área motora. Não, agora eu vou trabalhar só a área psicológica. O corpo está lá. É o seu corpo. Eu deixei uma postagem esses dias no Instagram, não sei se vocês chegaram a ver, quem me segue, leituras que eu faço e que eu fiz do Lebush, né, por exemplo, que ele disse assim, lógico que eu vou dizer de uma forma mais simples, né, mas ele disse assim, que estava na hora da gente matricular os corpos das crianças na escola e não só a cabeça delas, né? O que é que ele quer dizer com isso? Não tem como separar, pô. Não tem como separar o corpo da mente, não existe isso, né? É tudo integrado, é tudo junto, né? Vou até ver se eu acho. Ó, achei. Sugiro que no início de cada ano letivo, o corpo das crianças, o corpo em sua totalidade, também sejam matriculados na escola e não apenas sua mente ou sua cabeça. Por quê? Porque a gente tem mania. Quando digo a gente, eu estou falando todo o contexto social, né? De priorizar a parte simplesmente da inteligência. Né? Ah, é o cérebro. Mas é um ser humano como um todo. O mesmo corpo que faz educação física está estudando matemática, está estudando geografia, está estudando agora pedagogia didática do movimento humano, está estudando treinamento. Ou a menina está só com a cabeça aqui e o corpo dela em treinamento de força. Não. Ela está aqui. Né? Então, tudo isso forma uma só unidade, né? A psicomotricidade. É um movimento humano, né? É um meio educativo de ação positiva em relação às dificuldades. Auxilia na formação do caráter e no desenvolvimento da capacidade de resolução das tarefas da vida cotidiana. Veja a importância que a psicomotricidade, né? E o Lebush dentro dela traz para o movimento, né? Auxilia, inclusive, na formação do caráter do sujeito. Né? Lembrando que esse movimento humano é mais amplo do que simplesmente mexer um braço e uma perna, tá? Os seres humanos necessitam de movimento. Né? É o encontro das necessidades do homem moderno, proporcionando as relações da pessoa consigo própria, através de quê? Da percepção, da emoção, dos estados de tensão e relaxamento, coordenação, força, velocidade, consciência de si, formação do esquema e da imagem do corpo. Veja como é muito amplo o movimento humano. Né? E nessa disciplina, vocês saíram do senso comum e alimentar-se é simplesmente eu andar. Né? É muito mais amplo do que isso. Né? Olha que frase forte, viu? Os seres humanos necessitam de movimento. Ninguém é parado, ninguém é estático, não. Todos nós nos movimentamos todos os dias, sem exceção. As interações sociais, né, são concretizadas por meio das ações produzidas por esse corpo. Ora, se o meu corpo é um movimento muito mais ampliado, tudo que eu faço de interação social, seja dentro do cinema, seja indo para um jogo, seja indo para uma aula, seja dando aula, seja saindo com os amigos para tomar uma, seja indo para a igreja, seja, não interessa, vai ser produzida por quem? Pelo meu corpo. Porque meu corpo vai estar lá em todos esses lugares presentes. Eu repito, o Breno não vai deixar a cabeça dele, o cérebro, a mente dele em casa e vai para a igreja, não. Né? A Mônica, ela não vai
jogar handebol com a cabeça e deixar o corpo em casa deitado descansando, não. É o corpo inteiro que vai. Né? É um livro que eu sugiro que vocês leiam, se vocês quiserem ou puderem, que é Educação de Corpo Inteiro, do João Batista Freire. É um livro espetacular, que vai falar exatamente dessa não separação corpo e mente, né? Educação de Corpo Inteiro. O autor é João Batista Freire. É fantástico esse livro, abre muito os horizontes da gente, principalmente, até porque é da educação física, né? Principalmente da nossa área, tá? Nesse momento, destaca-se a relevância da aprendizagem psicomotora, possibilitando a comunicação, a expressão, participação em grupo, valorizando as atividades lúdicas, ou seja, interação social. Os campos de atuação que nós temos hoje na psicomotricidade. Nós temos aí reeducação, terapia e educação. Né? O que seria a reeducação? Seria esse campo chamado reeducação, né? É atendimento individual, individualizado, ou em pequenos grupos, né? E aí, detalhe, criança, adolescentes ou adultos que apresentem sintomas de ordem psicomotora, né? Olhe quais são os possíveis distúrbios, pode vir acompanhado de distúrbio mental, orgânico, psiquiátrico, neurológico, relacionais e afetivos. Até porque, ser mais amplo, então, ele tem que abarcar mais amplamente também, né? Os psicomotricistas, eles trabalham muito, muito com deficiência, né? Com deficiência. Mas perceba que é um leque muito maior. A terapia psicomotora, também realizada com criança, adolescente e adulto, individualmente ou em pequenos grupos, que apresentam grandes perturbações de ordem patológica, né? Ou seja, vai precisar, de fato, atendimento terapêutico, de ficar lá, indo para sessões para melhorar. E a educação psicomotora é aí sim voltada mais ao âmbito educacional, ao âmbito escolar, principalmente na educação infantil, fundamental 1, né? E aí foi o Lebush, de fato, que pensa isso lá na metade da década de 60, já avisando o desenvolvimento global do indivíduo por meio de que dos movimentos e, mais especificamente, evitar distúrbio de aprendizagem. Né? A motricidade atua proporcionando ambientes que estimulem as vivências corporais, ou seja, buscando desafiar os alunos, atingindo suas zonas de desenvolvimento, como o próprio Vygotsky falou lá atrás, né? Que a gente deve diminuir a distância daquelas duas zonas, né? Do que a criança faz com ajuda e do que a criança faz sozinha, né? O que é que o Lebush estava dizendo aí? Vivência corporal. Nós temos que proporcionar aos nossos alunos vivências corporais. Não é à toa que num treinamento de musculação, depois de um determinado período, aquele exercício, aquela série que você fez não funciona mais. Porque aquela vivência corporal, o seu organismo acostumou. Aí você faz o quê? O estímulo, você muda o treino para que ele tenha novas vivências. Aí vai vir novos resultados. Né? Eu acho que vocês que estão nessa área sabem muito bem do que eu estou falando. Assim como, numa escola, um professor não pode ficar dando aula de futebol todas as aulas. Tem que dar aulas de outras coisas também, para que essas crianças, adolescentes, tenham vivências corporais, né? E isso amplia meu repertório motor, né? E aí, até para buscar um pouco do exemplo que eu já dei,
de uma criança que mora, nasceu em Mãe Luísa, por exemplo, uma criança que nasceu em Petrópolis, que é só descer a ladeira, qual das duas teria um repertório motor melhor, né? E a resposta que a gente deu aqui, na discussão que a gente teve, foi que a criança em Mãe Luísa teria um repertório motor melhor, porque ela vivencia mais coisas, ela corre na rua, ela sobe em árvores, sobe em muro, né? Corre de um carro que vai atropelar ela, né? E a outra brinca na rua com seus colegas, de tudo que tiver de inventar. Enquanto a criança que nasce em Petrópolis, de uma forma geral, obviamente, está lá na sua casa ou dentro do seu condomínio, jogando o seu videogame, o seu celular e vivenciando poucas coisas motoras, né? Então é importante que ambas vivenciem o máximo possível, né? Para Lebucha, o objetivo da educação pelo movimento, né, motricidade, é contribuir ao desenvolvimento psicomotor dessa criança, de quem depende, ao mesmo tempo, a evolução da sua personalidade e do seu sucesso escolar. E aí eu pergunto a vocês, mesmo que vocês não sejam da licenciatura, mas eu pergunto a vocês do que vocês conhecem, do que vocês vivenciaram, da experiência de vocês. Qual é a importância dada à educação física dentro de uma escola? Quando eu digo a importância dada à educação física, eu digo pelas secretarias estaduais, municipais, pela escola, diretor, coordenação pedagógica, pelos outros professores das outras disciplinas. Qual é a importância que vocês percebem da educação física dentro da escola? Pode É bem raro. Dependendo da escola, não você tem já, tanta você, importância assim para eles, não. você já ouviu falar assim, poxa, o fulaninho passou em todas, só reprovou em educação física, passe ele. Já foi até um caso da FASEX. Eu estava escutando, sem querer, querendo, eu estava escutando a conversa dos alunos da escola. Eu estava reclamando do professor, poxa, o professor da educação física me deixa por meio ponto. Logo a educação física, eu fiquei, tá, é uma disciplina também. Ele ensina Exato. coisas que talvez outras não fossem me ensinar. Mas eu segurei a resposta, né, para não ser grossa. Lógico, lógico. Porque é o seguinte, ó, se fosse uma reprovação em português ou em matemática, ok, né? Foi português e matemática, ninguém vai impedir para você passar. Mas educação física, peraí. E digo mais, viu? Educação física, arte também entra nesse rol de disciplinas desvalorizadas. Olha, educação física, artes, sociologia, filosofia, tudo isso aí é desvalorizado. A valorização vem para matemática, para português, física, né? E aí eu não estou querendo dizer que uma é mais importante do que a outra, não. Longe de mim, eu estou querendo dizer apenas que todas são importantes, né? Todas são importantes. Então, veja que o Lebush fala que, que o movimento, a motricidade, contribui na evolução da personalidade do sujeito e do sucesso escolar dele. Tem diversos estudos que falam que uma criança que faz aula de educação física, né? Qualquer aula que seja, onde ela vai ampliar seu repertório motor, porque nas atividades vai ter motricidade grossa, fina, né? Lateralidade, enfim, direita e esquerda, mesmo ela entendendo que vai entender que tem um lado dominante, mas vai trabalhar a direita e esquerda, enfim, tudo isso ajuda a criança no ato de escrever, por exemplo, de pegar no lápis, né? Então, assim, é importante, sim, a educação física.
é importante a academia, para que a minha fala saia, para que o que eu estou dizendo aqui saia apenas do discurso e se transforme numa ação, como um exemplo. Eu cheguei na escola para dar aula, eu era novato, acho que com uns 3 meses de aula, eu estava indo para a sala dos professores e eu escutei os dois professores, se eu não me engano, eram de matemática e de geografia, não me lembro agora. Eu estava entrando na sala e escutei eles falando assim: é muito bom ser professor de educação física, não faz nada, fica só brincando com o menino, é bom demais, não? Aí eu entrei na sala, aí parou a conversa, né? Parou, silêncio mortal. Aí eu me fiz doido, né? Bom dia, tudo bom? Sei o que, sei o que, sei o que, conversa vai, conversa vem. Aí, logicamente, eu não ia perder a oportunidade, né? Eu disse, eu estava vindo para a sala aqui na sala dos professores, né? E eu escutei quando eu estava vindo, vocês falando, aí eu não disse nem quem tinha falado, disse vocês, né? Generalizei. Vocês falando que era muito fácil ser professor de educação física, que era só brincar. Aí, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, que não é só brincar, né? Existe todo um cunho pedagógico por trás de qualquer brincadeira que eu realizo enquanto professor. Eu nunca faço uma brincadeira por fazer. Todas as brincadeiras, ou jogos, ou, né, tudo que eu faço tem uma intenção pedagógica, tem uma aprendizagem por trás. E segundo, já que é tão fácil, é só vocês deixarem de ser professores da área que vocês são e irem fazer o Enem para educação física, cursar os 4 anos e fazer brincadeira com as crianças, pô. Ao invés de reclamar. Rapaz, como eu disse isso, aí vira o tocha, viu? Não, mas aí começou a confusão. Começou a confusão. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa se é tão fácil e vocês não conseguem estar na área. Eu só peço que respeitem a educação física, né? Se por uma casa de vocês não foi boa, como a minha não foi, a culpa não é minha, não. Foi dos nossos professores, que por qualquer que seja o motivo, não valorizaram, mas eu valorizo a educação física e valorizo a atuação da minha área na formação e construção da criança. Então, a partir deste momento, por gentileza, respeitem a educação física e se vocês quiserem trabalhar junto a mim, eu estarei à disposição para trabalhar com vocês. Pronto, desse dia em diante, pelo menos na minha frente, nunca mais falaram nada da educação física, me respeitam até hoje, me tratam bem, né? Sabem do que eu estou fazendo lá. Então, assim, só para dar um exemplo, sair do discurso e ir para a prática, né? Para a ação. Né? O Paulo Freire dizia isso, né? As coisas só vão se transformar quando a gente sair do discurso e partir para a ação. Eu acho que o Moisés é muito dessa praxis aí, né? Enquanto eu ficar, vou dar outro exemplo, enquanto eu ficar dizendo que sou contra o preconceito, só falando, não está adiantando muita coisa. Eu não tenho que ser só antirracista, eu tenho que agir também, fazer alguma coisa. Se eu ficar falando, então assim, defenda uma área, não deixe falar mal, porque eu já escutei falando na academia, me dá faz 3 de 10 é bom demais. Aí ganha 700 conto, 500 conto de cada aluno, ganha 10 mil por mês, fica milionário, só passando 3 de 10. Não é assim, não. Ganha para não fazer não é nada. assim, É isso que a gente escuta. Se você conhece alguém que faz isso, é uma pena, mas não diga que tudo faz, não, porque não faz. E a área não ensina isso. Não é assim. É um treino para quem é diabético, é outro treino para quem é hipertenso, é outro treino para quem é obeso, é outro treino para uma mulher, é outro treino para um homem, cada um é um treino.
Pode até ser parecido, mas não é a mesma coisa, não. Então, vamos primeiro saber as coisas antes de falar. Aí eu fico puto também, sabe? Me perdoa. Tem a questão do valor também cobrado. Tipo, se a gente cobra 800 ou R$ 1.000, mas você vai me cobrar isso para não fazer nada. E só eu que vou fazer o esforço. Eu acho que Você o tá me pessoal quer que a gente falando. trabalhe de graça. É igual a história. É igual a história de um desentupidor de vaso. Você não se entupiu o vaso. Aí o cara diz, ó, R$ 50. Aí você diz, caramba, 50 conto para tu desentupir o vaso, homem? Meu amigo, então desentupiu você. Você desvaloriza o trabalho do outro. A bicho vem aqui, dá 2 empurrão, puf, puf, desentope e dá 50 conto. Então vai lá trabalhar com isso. Vai desentupir o vaso do povo e cobre 49 em vez de 50. Ah, meu amigo, não dá. Não dá para aceitar, não dá. Então, assim, eu particularmente não deixo falar mal. Não deixo falar mal. Eu escuto falar mal dos professores de academia, eu retruco, eu escuto falar mal dos professores, eu retruco. Eu digo, não diga que são todos. Diga que foi o que você conheceu, o que você viu, mas não diga que são todos. Porque não é assim, não são. Não são. A gente tem culpa no cartório? Tem. Porque senão ninguém dizia também, né? Mas também todo mundo, eu vou dizer tudo, pronto, todo mundo da turma do quarto ano, ninguém estuda. Eu posso dizer isso? Não posso. Porque Moisés e Mariana tiraram nota perdida. Tiraram 5, por exemplo. Eu não posso dizer que todo mundo não estuda por causa disso. Não posso jamais. Então, não deixe falar mal, não deixe nem a pau. Até porque Moisés e Mariana não tiram uma nota dessa, né? Exatamente, até porque Moisés e Mariana jamais tirariam. Vamos combinar. Deus queira. É mais fácil generalizar que todo mundo tem nota boa. Né? E aí o domínio, tirando a parte agora da mini revolta do professor de vocês, me perdoem, os domínios, né, do comportamento humano para a psicomotricidade, né, ele vai falar do domínio cognitivo, afetivo e motor, né, o cognitivo vai para as atividades intelectuais, o afetivo as sensações e o motor os movimentos de fato, né, físicos. Ele vai falar de 2 conceitos importantes, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que é esquema e imagem corporal. A psicomotricidade são dois elementos, né, psicomotores importantíssimos, né, e é bom que a gente entenda, né. A grosso modo, assim, os funcionam as coisas, né. Para que serve minha mão? Para que serve meu pé? Meu olho? Né? É entender esse funcionamento. Músculo, coração, é uma coisa mais biológica de fato. Né? Entender meu corpo enquanto biologia. Né? Aí eu vou ter como exemplo aí, a criança sabe que a cabeça está em cima do pescoço e sabe que ambas fazem parte de um conjunto maior que é o corpo. Ok, eu estou entendendo. Ó, eu tenho uma cabeça, né, em cima do meu pescoço, mas ela faz parte do quê? Do meu corpo. Inclusive, esse exemplo foi proposital para que a gente entenda que tudo é corpo, não se separa. Beleza. Eu vou pegar um copo. Eu pego o quê? Com a mão. Minha mão tem 5 dedos. Beleza. Então eu posso pegar com quantos dedos? Com 4, com 3. Posso pegar um garfo, como é que pego? Enfim, entender isso. Beleza, entendi. Isso é um esquema. E a imagem é a representação das possibilidades que eu desejo desse corpo. Deu para entender? A imagem, eu entendo o corpo, mas a imagem que eu tenho dele pode ser aqui está e aqui não está. Exemplo. Eu não vou dar nem esse exemplo aí, eu vou dar outro exemplo. Alan, tem 2 Alan aí. Pode ser qualquer um dos 2. Alan chega, supondo que Alan é bem magrinho, é um gravetinho, como a gente diz, né? Só os cambitos, esse bico baleado.
ele entende isso dele. Não, eu sou magro, eu tenho as canelas finas, tenho os braços finos, quando eu respiro as costelas aparecem, eu pareço um somaliano. Beleza. Qual é a imagem que ele pensa? Não, eu vou ser bombado, eu vou para a academia, me bombar, e vou tomar anabolizantes, e por aí vai, porque eu quero ficar grande, eu não quero nem passar na porta, é tão grande. É uma imagem, né, virtual do que eu pretendo desse corpo. E aí, lá no finalzinho tem a imagem, portanto, vem antes do esquema. Portanto, sem imagem não há esquema, né? Eu tenho que estar entendendo tudo isso, né? Então, para Alain, eu quero ser patola. Ele faz essa imagem dele. Mas o esquema dele ainda não é essa patolicidade que ele deseja. Então, esquema é o entendimento do que eu tenho, e imagem é o que eu quero do meu corpo. E aí eu coloco essa imagem, porque aí vem todos aqueles distúrbios que vocês conhecem, né? De vigorexia, anorexia, de bulimia, não é assim? Que são pessoas que têm distúrbios no esquema e na imagem. A pessoa é magra, e a imagem é proposital, mas ela se vê gorda. Moisés, vou perguntar a você. Fala. Deu para entender, Moisés? Uhum, deu. Tranquilo, né? Uhum. Então, para psicomotricidade, qualquer distúrbio nesses dois elementos, aí vai fazer terapia, como a gente falou lá nas áreas de atuação, né? E vocês sabem, né, da vigorexia, da anorexia, vocês sabem desses conceitos todos aí, que são distúrbios exatamente de não me entender enquanto corpo. Essa tomada de consciência, viu, Moisés? É essa tomada de consciência importante que eu tenho que ter, né? Que eu tenho que ter das coisas, né? Tanto do que está em volta como em mim mesmo. Quando eu perguntei a você disse, não, se eu for andando, eu já vou morrendo. Você não tem uma tomada de consciência sua aí. Da mesma forma, quando você se olha no espelho, você diz, não, eu tenho barba, eu tenho cabelo grande, eu tenho uma barriguinha de chope. Pronto, isso aí você está entendendo, você. Agora, quando você, aí a maioria dos casos, né, já está todo bem feitinho, todo organizado, né, segundo a sociedade, obviamente, e você ainda se vê de uma forma errada, aí é problema, né? E aí é problema. Tônus. É a tensão fisiológica dos músculos que garante equilíbrio estático e dinâmico, né? Coordenação, postura em qualquer posição adotada pelo corpo, esteja ele parado ou em movimento. Parado é estático, né? E movimento é dinâmico. E o tônus é que vai me ajudar nesse equilíbrio, né? Eu coloco como exemplo que a maioria das pessoas que tem síndrome de Down, né? Elas possuem uma hipotonia. O que seria uma hipotonia, né? Uma tonicidade ou tensão menor do que a normal. E o que faz com que essa pessoa com síndrome de Down, ela tenha uma mobilidade, uma flexibilidade maior. Inclusive, vocês podem até fazer o teste, caso vocês encontrem algum, logicamente que não serão todos, mas a maioria deles, se você disser assim, bota o pé atrás da cabeça, ele bota. Né? Assim, facilmente. Em compensação, eles têm dificuldade, pela diminuição do tônus, né, de equilíbrio de postura e coordenação. Ao mesmo tempo, você percebe, porque o tônus é que vai dar esse enrijecimento, no bom sentido da palavra, né, para ele poder manter equilíbrio, a postura, andar, né, correr. E se você prestar atenção um cidadão correndo, você vai perceber que a maioria deles tem que correr com o pé aberto, para poder ter equilíbrio, ter coordenado, ele corre mais para frente,
ou mais para um lado, né? Ele tem dificuldade nisso, né? Em compensação, ele tem uma flexibilidade ampliada, né? Pensando na pessoa que não tem, como eu, por exemplo, né? Eu sou ao contrário, né? Eu vou ter uma flexibilidade, eu não consigo colocar o pé atrás da minha cabeça, em compensação, eu vou conseguir manter um equilíbrio, ter uma postura e uma coordenação melhor. Lógico que há exceções, eu estou apenas falando da regra. Agora, a coordenação ampla, né, ou grossa, né, que seria a ação simultânea de diferentes grupos musculares, na execução dos movimentos de uma forma geral, né, aí para caminhar utilizando coordenação motora ampla, né, em que o membro superior e inferior se alternam coordenadamente para que haja um deslocamento, um correr, isso é amplo, né, eu estou utilizando meu corpo inteiro, né. E a fina é capaz de realizar movimentos coordenados utilizando pequenos grupos musculares, principalmente das extremidades, como escrever, posturar, digitar e por aí vai. A organização espaço-temporal, né, que é a capacidade de orientar adequadamente no espaço e no tempo, né. O ritmo, que é a coordenação constante, né. Não necessariamente o ritmo vai estar ligado. Eu tenho que escutar uma música para ter ritmo. Não, não é assim. Ritmo é a constância, né, a ordenação e constância periódica de um ato. Por exemplo, pular corda precisa de ritmo. Que a corda vai vir, você vai pular. 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 Se a corda vier e você não pular naquele ritmo, a corda pega em você. E coloquei também escravo de Jó, que aí sim é a música, né? Para mostrar os dois exemplos, tanto esse ritmo musicado, como o ritmo sem música, sem nada. Você tem que ter o seu ritmo. Inclusive, no pula-corda, tem até música também, né? De pula-corda, né? Alguém pode cantar para mim qual é a música do pula-corda? Para ficar gravado, para todos nós futuramente escutar. Alguém lembra aí? Se ninguém cantar, eu vou chamar, hein? Tá cortando aqui. É o quê? Cadê Luiz, hein? Que sempre quis cantar nos intervalos, como hoje talvez não tenha, tá bom dele começar a cantar a musiquinha de pular corda. O homem, Mari. o homem bateu em minha porta. E ok. Vamos lá, Júlia, Alô? Mariana, Rodrigo, Mariana, vocês cantaram. Agora estão com vergonha. Não, eu nunca cantei. Cantou sim. Você teve infância, que eu sei. Alan, Breno, bora lá, Danilo, Diogo, Felipe, Gilmara, Júnior, Sendo aquela vez que a Mariana contar um, vocês podem cantar qualquer um, ó. Mônica, Rayane, por gentileza, Rodrigo, alguém? É o quê, hein? É o quê, professor? Que deu uma cortada agora. Cantar a música de corda, quando vocês pulavam, como era? Eu vou... O homem. Era. Calma. Era Vá. um homem, bateu em minha porta e eu Abri. Senhoras Senhoras e senhores, pulei de um pessoal. Senhora no chão. Senhores, deu uma rodadinha. O olho da rua. Caramba, palmas. Por favor, pessoal, Um palmas. coral, hein? Era mesmo com a sintonia, viu? Toda certinha. Caramba, bicho. Caramba, eu vou pegar esse pedaço da aula e vou fazer uma montagem. Merece demais, pô. Ó, Só não vocês... posto no Insta. Vou postar no Insta, vou marcar vocês. Aí, vocês são espetaculares, bicho. Vocês são um orgulho demais para mim. Pense. Vou fazer pular corda com vocês. A gente vai fazer na aula, quando voltar às práticas, e a gente vai cantar, e vou gravar. Cara, vocês são demais, bicho. Eu amo vocês, de verdade. A sintonia. Rayane, você tem noção
de que a gente fez um coral. Alan, você tem noção que a gente fez um coral do homem bateu em minha porta, do pular corda? Tem noção disso? E só faltou a orquestra sinfônica. Caramba, vocês são demais, bicho. Já valeu, olha, já, tá vendo quando eu digo a você que é bom dar aula? Já valeu demais, eu já tô até me sentindo melhor. Emocionei. Caramba, bicho, sério mesmo, de verdade. Obrigado por vocês existirem. Não é tão normal, Alguém não, uma viu? declaração dessa pra turma uma hora dessas. Mas eu falo de verdade, viu? Não falo brincando, não, eu falo de verdade. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Exatamente, perfeito aí. Voltando, que o professor de vocês, eu acho que o juiz dele não é meio certo, não. Lateralidade, né? Esses são os movimentos utilizados para isso, os dois lados do corpo, ora o lado direito, ora o lado esquerdo, né? A gente percebe que tem pessoas que até na vida adulta têm dificuldade ainda de diferenciar, né? Esses lados, né? O que é esquerda, o que é direita, né? E aí, por exemplo, né? A criança destra, né? Mesmo tendo sua mão direita ocupada, é capaz de abrir uma porta com a mão esquerda, né? Então, ela precisa tentar aí ter uma ambidestria minimamente, né? Nos jogos pré-esportivos, a gente faz isso muito no basquete, no handebol, né? Que são esportes que utilizam bola com as mãos, de colocar sempre uma bola maior numa mão, uma bola menor na outra e pedir para bater, né? Isso aí com adultos já também, não é só com criança e adolescente, não. Né? Porque é para ele ter essa habilidade com as duas mãos, né? Isso eu estou falando até de alto rendimento, tá? Na área que vocês, de fato, podem até atuar, né? E aí é diferente, lembrando que é diferente da dominância lateral, né? Eu posso, sim, ter habilidades com as duas mãos, mas a minha dominância do lado direito, destro, né? Querendo ou não, vai ser mais eficiente do que o meu lado não dominante, que seria a minha esquerda, né? E aí nós temos também o contrário, né? O canhoto, né? Que é a título de curiosidade, talvez o Moisés até saiba disso, né? Mas os canhotos já foram um dia, né? Chamados de sinistros, né? Já foram obrigados a escrever com a direita, amarrava-se a mão dos canhotos para trás, porque dizia que não podia, que era coisa do capeta, coisa do demônio, né? A minha queridíssima mãe, ela sofreu isso, né? O pai é canhoto, ele disse que na escola a professora batia na mão dele e obrigava ele a escrever com a outra mão. Exato. As próprias salas de aula não tinham canhotos, né? Eram todas carteirinhas para o braço destro, né? Aí, aos poucos, né? Fui começando a entender, né? Que você fazer isso, você desconstrói do indivíduo, né? A minha mãe tem problemas de disgrafia, né? De dislexia, por causa disso, né? De não ter deixado o lado dominante dela agir, né? Isso atinge diretamente o cérebro, né? A gente sabe que é cruzado, né? No cérebro. Se eu sou canhoto, está funcionando do meu lado direito. Se eu sou destro, está funcionando do meu lado esquerdo. E aí, quando eu forço uma coisa, ele deixa de ser cruzado, ele vai ser paralelo. E aí é onde é que dá o erro, né? Faz o PAM que o computador faz. E aí começaram-se a estudar isso, começou a ter carteiras, né? Mas ainda em menor proporção, até porque, né? Também é em menor proporção o número de canhotos. Aí vem o equilíbrio, que é a capacidade de manter sobre uma base reduzida de sustentação do corpo, utilizando a combinação adequada de ações musculares, parado em movimento, né?
Ah, o exemplo que eu botei aí foi aquele dinâmico, né, que é caminhar sobre uma prancha, ou seja, em movimento, e o equilíbrio estático é manter-se sentado corretamente. E aí o senso comum, pessoal, fala muito do equilíbrio apenas como a pessoa andar numa corda bamba, ou como esse casal aí está fazendo, né, acrobaticamente, né? Mas o fato de eu estar sentado aqui e vocês estarem sentados aí, isso é equilíbrio também, né? Então, ter cuidado aí para sair desse senso comum, né? A falta de equilíbrio é quando eu, por exemplo, caio da cadeira, né? Eu me desequilibrei, né? Não é só porque eu caí da corda bamba, não, certo? Então, por favor, cuidado, o termo é mais ampliado. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aí o termo atividade, né? Que foi destrinchado pela, pelos autores da psicomotricidade, né? E aí, eles dizendo o quê, né? Atividade. Ati é igual ao outro, né? Ati, ative seria ativar. Vida, né? Idade por todo o tempo. Atividade igual ao outro. Ativar a vida por todo o tempo. Portanto, atividade também pode significar aula. Ou seja, quando eu digo a vocês, agora vamos fazer tal atividade, né? É, eu estou para a psicomotricidade, para o Lebush, eu estou ativando a vida por todo o tempo. Ou seja, é mais um conhecimento, é mais uma aprendizagem que você vai ter e vai levar para a sua vida, certo? No mais, pessoal, no mais, eu queria agradecer demais a compreensão de todos vocês para com o professor que vos fala de, dos desejos de melhora, por terem dito que se precisasse cancelar, eu podia gravar a aula que vocês assistiam depois. Agradeço de verdade toda essa compreensão. Eu acho que a educação é isso, né? É partilha, é compreensão, é entendimento. Eu também compreendo todos, eu também sou muito honesto e verdadeiro com as coisas, né? Mas eu não consigo também, só se eu tivesse arriado mesmo, doente, de um jeito que não desse de jeito nenhum. Mas, dando nem que seja um pouquinho, eu não gosto de não dar aula. Eu acho que é importante para vocês, é importante para mim, né? É importante para nós, de uma forma geral, o conhecimento. Eu aprendo muito com vocês, né? Hoje, por exemplo, eu aprendi que a gente pode cantar a música do Polo Acorde em forma de coral, né? Então, agradeço mais uma vez. Vou colocar a aula passada no, no portal de vocês e vou colocar de hoje também. Eu já coloco as duas, tá? E, pessoal, era isso, viu? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que vocês tenham entendido, né? O que a psicomotricidade traz, né? O que o Lebush, né? Que foi o autor que eu escolhi para falar da psicomotricidade, até pela formação dele em educação física, né? O que ele traz, né? Tô sentimental, não. Eu sou sentimental, minha amiga Mariana. Eu sou sempre assim. Quase que iniciando a vida novamente. É o que isso, hein, Júlia? Esse ano eu só entendi. Como foi que ela botou? Esse ano eu só entendi que não entendi foi nada. E foi profundo isso, viu? Quando 2021 chegar, 2020 vai parecer um sonho para Moisés. A gente acorda, né, Moisés? A gente acorda. A pessoa pode parar por aí, vamos terminar a aula, você pode parar assim.
A gente acorda. Pode parar de ler as mensagens. Boa noite a todos. Início de semana. Jesus Ah, não vi que você está no intervalo desde que a aula começou. Poxa, logo hoje que eu estou tão sentimental. Não, mas Não faça isso, não faça isso com o professor que gosta tanto de vocês. Eu amo tanto vocês todos, vocês não têm ideia. Eu digo de verdade. não, eu acho que uma, Mas tudo bem, Moisés, eu compreendo você. só que eu não escrevi nada. É por isso que eu tava vendo. Beleza, tranquilo. Aí eu Não voltei. fique triste, não fique triste. Cortado, parceiro, tá cortado com o professor. Não fique triste, Rodrigo. Vai dar certo, viu? Pessoal, Professor, faz uma outra dedonha daquela na próxima aula. Eu nunca ri tanto na aula como naquele dia. eu tô pensando em fazer na próxima aula, tô pensando em fazer um Kahoot, né? Ou palavras cruzadas, quase que não sai. Palavras cruzadas, né? Eu vou ver aí qual que vai ser melhor, mas com certeza a gente vai rir muito ainda, viu? Um beijo em todos, viu? Fiquem bem. Se puder ficar em casa, fique em casa. Se não puder, cuidado quando forem sair, ok? Muito obrigado aí por tudo. Valeu, professor. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa Boa noite. noite, professor. Melhoras. Valeu, obrigado. Boa noite.